Enquanto brincava pelos corredores da mansão, a filha da faxineira ficou paralisada ao ver a foto de sua mãe em uma moldura preta. O que o milionário disse deixou a todos sem palavras. A chuva martelava no para-brisa do ônibus velho, como se o céu inteiro tivesse desabado sobre Belo Horizonte. Isabela Fontes apertou a mão pequena de Júlia, sua filha de 8 anos, enquanto observava a paisagem urbana se transformar gradualmente. As casas simples do subúrbio davam lugar a mansões imponentes, jardins bem cuidados e portões de ferro forjado que pareciam guardar segredos de famílias antigas. "Mamãe, olha que casa grande!" Júlia apontou pela janela embaçada. Os olhos brilhando de curiosidade, Isabela sorriu, mas seu estômago se contraía de nervosismo. 3 dias atrás, havia respondido a um anúncio no jornal procurando uma faxineira. O que a deixou surpresa foi a rapidez da resposta. No mesmo dia, um homem elegante de meia-idade apareceu em sua humilde casa no interior de Minas Gerais, se apresentando como Dom Sérgio, representante da família Albuquerque. "A senhora tem experiência com limpeza de casas grandes?" perguntara ele, observando-a com olhos penetrantes. "Tenho sim, senhor. Trabalhei em algumas fazendas da região", respondeu, tentando esconder o desespero na voz. Desde que Dona Eunice morrera 3 meses atrás, a situação financeira havia se tornado insustentável. Dom Sérgio acenou para Júlia, que brincava no quintal. "Dom Arthur normalmente não aceita empregados com filhos." O coração de Isabela despencou. "Por favor, senhor, não tenho com quem deixar ela. É só nós 2 no mundo." Ele ficou em silêncio por um momento que pareceu eterno. Depois murmurou algo sobre providência divina e disse que conversaria com o patrão. No dia seguinte, voltou com a confirmação. Estavam contratadas, com moradia na mansão e salário generoso. Agora, descendo do ônibus na Avenida Rajagabaglia, Isabela carregava uma mala surrada e a mochila escolar de Júlia. O endereço anotado no papel úmido as levou por uma rua arborizada até um portão majestoso de ferro negro. Uma placa discreta dizia: "Família Albuquerque, 1920. "Santo Deus", murmurou Isabela, olhando para a mansão que se erguia além do portão como um castelo saído de um filme antigo. A construção de 3 andares misturava elementos coloniais com toques europeus. Janelas altas com venezianas escuras pontilhavam a fachada de pedra, e uma fonte no jardim frontal completava o ar aristocrático do lugar. Trepadeiras de jasmim se espalhavam pelas paredes, perfumando o ar mesmo debaixo da chuva. Dom Sérgio apareceu no portão como se estivesse esperando, alto, magro, com cabelos grisalhos impecavelmente penteados, vestia um terno preto que nem a chuva conseguia amarrotar. "Pontualidade, muito bem", disse, destravando o portão. "Venham, Dom Arthur as espera." Atravessaram o jardim correndo, Júlia rindo da aventura enquanto Isabela tentava não escorregar no piso de pedra molhado. A porta principal se abriu antes que chegassem, revelando um hall de entrada que tirou o fôlego de Isabela. O piso de mármore espelhava a luz de um lustre de cristal que deveria ter custado mais que sua casa inteira. Uma escadaria curvada subia elegantemente para os andares superiores, e quadros antigos em molduras douradas cobriam as paredes. O perfume de jasmim era mais intenso aqui dentro, misturado com aroma de cera de abelha e algo indefinível que cheirava a nostalgia. "Impressionante, não é?" Uma voz grave ecoou pelo hall. Isabela se virou e sentiu um arrepio estranho percorrer sua espinha. Dom Arthur Albuquerque desceu os últimos degraus da escada com a elegância natural de quem nasceu naquele mundo. Tinha cerca de 65 anos, cabelos prateados, porte aristocrático. Mas havia algo em seus olhos escuros que a deixou inquieta. Uma tristeza profunda, como se carregasse um peso invisível nos ombros. "Senhora Isabela Fontes, imagino", ele disse, estendendo a mão. Quando seus dedos se tocaram, Isabela sentiu um formigamento estranho, como se aquelas mãos fossem familiares. "Sim, senhor. Muito obrigada pela oportunidade", ela conseguiu responder. Lutando contra uma tontura inexplicável, os olhos de Dom Arthur se voltaram para Júlia, e algo mudou em sua expressão. A máscara de cortesia aristocrática escorregou por um segundo, revelando uma emoção crua que ela não conseguiu identificar. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele piscou rapidamente para disfarçar,
E esta pequena princesa deve ser Júlia, ele disse, a voz ligeiramente trêmula. Ajoelhou-se na frente da menina, ficando na altura dos olhos dela. Que idade você tem, querida? 8 anos, senhor. Júlia respondeu com a timidez natural das crianças diante de estranhos, mas sem medo. 8 anos, ele repetiu, como se as palavras tivessem um significado especial. Uma idade perfeita para descobrir os segredos de uma casa antiga como esta. Isabela franziu a testa. Que comentário estranho para fazer a uma criança. Dom Sérgio pigarreou. Se me permitem, vou mostrar seus aposentos. Eles subiram para o 2º andar. Passando por corredores largos decorados com mais quadros antigos, Isabela não conseguia evitar a sensação de que estava sendo observada pelos retratos. Rostos sérios de homens e mulheres que pareciam julgar sua presença ali. Estes serão seus quartos, anunciou Dom Sérgio, abrindo uma porta dupla. Isabela engasgou. A suíte era maior que toda a sua casa anterior. Móveis de madeira nobre, tapetes persas, uma cama com um dossel que parecia de princesa. A janela dava para os jardins dos fundos, onde uma piscina azul turquesa brilhava mesmo sob a chuva. É muito, muito grande. Ela gaguejou. Bobagem. Dona Artur apareceu atrás deles. Uma dama merece acomodações dignas. Dama. Isabela o olhou confusa. Ela era apenas uma faxineira do interior. Mamãe, olha. Júlia havia descoberto um quarto adjacente, claramente preparado para uma criança. Bonecas antigas em estantes. Uma cama com edredom cor-de-rosa. E na parede, Isabela gelou. Era um quadro de uma borboleta azul, pintada com detalhes tão realistas que parecia prestes a voar para fora da tela. A mesma borboleta do broche que ela sempre carregava no peito. Herança de Dona Eunice. Que coincidência interessante, murmurou Dona Artur, notando seu olhar fixo. Esta borboleta sempre esteve neste quarto, quase como se estivesse esperando. O comentário a deixou ainda mais inquieta, mas Júlia estava radiante de felicidade, explorando cada canto de seu novo reino. As refeições são servidas às 7, meio-dia e 7 da noite, informou Dom Sérgio. Vocês comerão na cozinha com Rita, a cozinheira, e Manuel, o jardineiro. Dom Artur prefere suas refeições na sala de jantar principal. E meu trabalho? Perguntou Isabela, tentando se concentrar no motivo prático de estar ali. Limpeza geral da casa, exceto o 3º andar, respondeu Dom Sérgio rapidamente. Aquela área é privada. Dom Artur lançou um olhar afiado para o mordomo, como se ele tivesse dito algo que não deveria. Por hoje descansem, disse Dom Artur. Amanhã começarão oficialmente, Júlia. Espero que se sinta em casa aqui. Quando os 2 homens saíram, Isabela se sentou pesadamente na cama. Tudo aquilo estava além de seus sonhos mais loucos. Mas havia algo errado. A generosidade excessiva, os olhares estranhos de Dom Artur, a forma como ele reagiu ao ver Júlia. Mamãe, posso explorar a casa? Perguntou Júlia, já conhecendo a resposta. Só até o 2º andar, entendeu? O 3º é proibido. Enquanto Júlia corria pelos corredores, rindo alto pela primeira vez em meses, Isabela foi até a janela. Lá embaixo, Dom Artur caminhava pelos jardins sob a chuva, sem guarda-chuva, como se nem sentisse a água. De vez em quando parava e olhava para a janela dela, com aquela expressão de dor que a fazia querer descer e perguntar o que havia de errado. Mas ela era apenas uma empregada. Não era seu lugar fazer perguntas pessoais. Ainda assim, enquanto desempacotava suas poucas roupas no armário de mogno, não conseguia se livrar da sensação de que Dona Artur a conhecia de algum lugar. E mais estranho ainda, de que ela também o conhecia. 3 meses haviam se passado desde a chegada à mansão Albuquerque, e Isabela ainda acordava todas as manhãs com a sensação de estar vivendo a vida de outra pessoa. A rotina havia se estabelecido naturalmente, às 6 da manhã. Ela descia para a cozinha onde Rita, a cozinheira, já preparava o café. A mulher de 50 anos, baixa e rechonchuda, tinha um jeito ácido de falar que deixava claro sua opinião sobre gente do interior invadindo casas de família. Mais um dia de princesa, resmungava Rita, batendo os ovos com força desnecessária. No meu tempo, empregada sabia qual era seu lugar. Isabela fingia não ouvir.
Havia aprendido que Rita tinha ciúmes de qualquer pessoa que recebesse atenção especial de Dom Arthur, e ela definitivamente estava recebendo um tratamento que fugia do normal. O patrão aparecia nos lugares mais inesperados. Quando ela limpava a biblioteca, ele surgia para pegar um livro e ficava observando-a trabalhar por minutos que pareciam horas. Seus olhos escuros a seguiam com uma intensidade que a deixava nervosa, mas não era o olhar predatório que ela temia de outros homens. Era algo diferente, melancólico, quase saudoso. Bom dia. Isabela! A voz grave ecoou na sala de estar onde ela estava tirando o pó dos móveis. Ela se sobressaltou, derrubando o espanador. Bom dia, Dom Arthur. Desculpe, não ouvi o senhor chegar. Ele apanhou o espanador e o devolveu. Seus dedos roçando os dela novamente, o mesmo formigamento estranho percorreu seu braço. Você está se adaptando bem aqui? Perguntou. Mas seus olhos não estavam nela. Estavam fixos na janela, onde Júlia brincava no jardim com Manuel, o jardineiro de 60 anos que havia se tornado seu avô postiço. Sim, senhor. Júlia adora este lugar. E você? Sente-se. Em casa. A pergunta tinha um peso que ela não conseguia entender. É uma casa muito bonita. Dom Arthur. Ele finalmente a olhou, e Isabela viu lágrimas brilhando em seus olhos. Às vezes as casas mais bonitas guardam as maiores tristezas. Antes que ela pudesse responder, ele saiu da sala, deixando-a sozinha com mais perguntas que respostas. A situação mais estranha acontecia durante as tardes. Dom Arthur tinha o hábito de cochilar na poltrona de couro da biblioteca após o almoço, e Isabela havia aprendido a limpar em silêncio ao redor dele. Mas nos últimos dias, começou a ouvi-lo murmurar no sono. Lorena, perdoa-me, Lorena. O nome saía de seus lábios como uma oração, repetido vezes seguidas com uma angústia que partia o coração. Algumas vezes ele chorava dormindo, lágrimas escorrendo pelo rosto maduro enquanto as mãos se contraíam, como se tentassem segurar algo que estava escapando. Isabela sabia que não deveria escutar, mas não conseguia se afastar. Havia algo na forma como ele pronunciava aquele nome que a fazia sentir um aperto no peito, como se uma parte dela reconhecesse aquela dor. Foi Rita quem acabou contando sobre Lorena. Numa tarde chuvosa, enquanto preparavam o jantar, a cozinheira, sempre fofoqueira quando estava de bom humor, começou a falar como se revelasse o maior segredo da mansão. Coitado do Dom Arthur, suspirou, descascando batatas com precisão cirúrgica. 10 anos e ele ainda não superou. Superou o quê? Isabela perguntou, fingindo desinteresse enquanto lavava a louça. A morte da dona Lorena. Ora, a esposa dele, linda que só vendo, aquela mulher, cabelo castanho claro, olhos verdes, elegante como uma rainha. Rita parou de descascar e olhou diretamente para Isabela. Engraçado, você me lembra ela às vezes, mesma altura, mesmo jeito de andar. O prato escorregou das mãos de Isabela, se estilhaçando no chão da cozinha. Ai, que desastrada! Rita bufou, falando da dona Lorena. Ela morreu num assalto brutal, bem aqui na frente da mansão. Voltava de uma consulta médica quando os bandidos atacaram. Dom Arthur quase enlouqueceu de desgosto. Que tipo de consulta? Isabela perguntou, agachando-se para recolher os cacos, tentando esconder o tremor nas mãos. Médica, ué. Estava grávida de 7 meses. Perdeu o bebê também, claro. 2 enterros no mesmo dia. Dom Arthur ficou trancado no quarto do 3º andar por meses. Um caco de vidro cortou o dedo de Isabela, mas ela mal sentiu a dor. Algo muito mais profundo estava doendo dentro dela. Uma angústia inexplicável que subia do estômago e apertava sua garganta. Por isso ele nunca se casou de novo, continuou Rita, alheia ao mal-estar da outra. Diz que alguns amores são únicos na vida. Romântico demais. Se quer minha opinião, homem da idade dele precisava de uma boa esposa para cuidar dele. Naquela noite, Isabela não conseguiu dormir. Ficou na janela observando os jardins iluminados pela lua, tentando entender por que a história de Lorena a afetava tanto. Era como se cada detalhe despertasse ecos de algo enterrado muito fundo em sua mente. Dom Sérgio apareceu no jardim, caminhando devagar pelos canteiros de rosas.
Mesmo à distância, ela podia ver que ele falava ao telefone, gesticulando com urgência. Quem seria para ligar tão tarde? E por que parecia tão agitado? Mamãe, você está bem? Júlia apareceu atrás dela, esfregando os olhos sonolentos. Estou, amor. Só não consigo dormir. Júlia se aconchegou ao lado dela na janela. Eu também às vezes tenho pesadelos estranhos aqui. Que tipo de pesadelos? Sonho com uma mulher bonita chorando. Ela quer me dizer alguma coisa, mas não consigo entender o que é. Júlia apontou para a lua. E tem sempre aquela borboleta azul voando ao redor dela. Isabela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Automaticamente, sua mão foi para o broche no peito. A borboleta azul que nunca tirava. Herança misteriosa de Dona Eunice. Foi só um sonho, meu amor. Vamos dormir. Mas enquanto ninava Júlia de volta ao sono, Isabela não conseguia parar de pensar nos sonhos da filha. Eram coincidências demais. A borboleta, os olhares de Dom Arthur, o fato dele ter aceitado uma empregada com filhos pela primeira vez, o quarto preparado especialmente para Júlia. Na manhã seguinte, enquanto limpava o hall principal, decidiu observar mais atentamente os quadros nas paredes. A maioria eram retratos antigos da família Albuquerque, rostos sérios de gerações passadas, mas havia espaços vazios, como se alguns quadros tivessem sido removidos. Curiosa, não é? Dona Arthur apareceu atrás dela, fazendo-a pular de susto. Desculpe, senhor. Estava só, admirando os retratos. Alguns foram guardados. Recordações dolorosas demais para ficar expostas. Ele se aproximou de um dos espaços vazios, passando a mão pela parede como se ainda pudesse sentir a moldura que estivera ali. Às vezes, preservar a memória de quem amamos é também preservar nossa própria sanidade. O senhor ainda sente muita falta dela? Não é. A pergunta saiu antes que ela pudesse se controlar. Dom Arthur se virou lentamente, e pela primeira vez desde que chegara ali, ela viu vulnerabilidade total em seus olhos. Todos os dias, ele sussurrou. Todos os dias durante 10 anos. Mas sabe o que é mais cruel? Às vezes tenho a sensação de que ela ainda está aqui, na casa, como se fosse voltar a qualquer momento. Ele a olhou diretamente nos olhos, e Isabela sentiu como se ele pudesse ver através de sua alma. Você já teve a sensação de que está vivendo uma vida que não é sua, Isabela? A pergunta a atingiu como um raio, porque sim, ela tinha essa sensação todos os dias. Desde que chegara ali, desde que acordara no hospital há 10 anos sem memória de quem era, vivera com a constante sensação de que algo importante estava faltando. Eu, às vezes, admitiu, a voz saindo mais fraca que pretendia. Dom Arthur assentiu lentamente, como se ela tivesse confirmado algo que ele já sabia. A memória é uma coisa frágil, ele disse, afastando-se. Às vezes nos protege de verdades que não estamos prontos para enfrentar. Naquela tarde, quando ela o encontrou dormindo na poltrona, as palavras que ele murmurava foram diferentes. Ela voltou. Minha Lorena voltou para casa. E pela primeira vez, Isabela sentiu que talvez ele não estivesse falando apenas em sonhos. A tarde de quinta-feira começou como todas as outras, com Isabela encerrando a limpeza dos quartos do segundo andar, antes de descer para o salão principal. O sol de março entrava pelas janelas altas, criando padrões dourados no piso de mármore que ela conhecia de cor depois de 3 meses. Júlia estava no jardim com Manuel, aprendendo os nomes das flores enquanto o jardineiro contava histórias antigas da família Albuquerque. Dom Arthur havia saído para uma reunião de negócios. Algo raro, já que ele raramente deixava a mansão. Dom Sérgio aproveitara a ausência do patrão para organizar a adega no porão, deixando Isabela sozinha no andar principal com sua rotina familiar de aspirador. Panos e cera, o salão era seu ambiente favorito para trabalhar. Amplo e luminoso, com móveis antigos que contavam histórias em cada arranhão e marca do tempo. O piano de cauda no canto sempre a intrigava. Às vezes encontrava partituras esquecidas sobre ele. Com anotações à mão numa letra feminina e delicada, estava tirando o pó da estante de livros quando ouviu um grito de alegria vindo do jardim. Júlia havia descoberto algo que a deixara radiante. Isabela sorriu, continuando seu trabalho enquanto escutava a filha conversando animadamente com Manuel sobre alguma descoberta botânica. Mamãe, vem ver." A voz de Júlia ecoou pela casa.
Estou ocupada. Amor, que foi? É uma borboleta azul, igualzinha à do seu broche. Isabela pausou. O pano suspenso no ar. Automaticamente. Sua mão foi para o peito, onde a borboleta azul de Dona Eunice sempre repousava. Era uma peça única, com detalhes tão delicados que pareciam reais. Durante todos esses anos, nunca havia encontrado outra igual. Ela está voando para dentro da casa, Júlia gritou, e Isabela pôde ouvir os passinhos correndo na direção da porta dos fundos. Júlia, não corre dentro de casa, advertiu, mas com carinho. A menina estava tão feliz ali, mais do que jamais estivera no interior. A mansão havia se tornado seu playground particular. O barulho dos passos de Júlia ecoou pelo corredor que ligava o jardim ao salão. Isabela continuou limpando, ouvindo os risinhos da filha que aparentemente havia perdido a borboleta de vista. "Cadê você foi?" murmurou Júlia para si mesma, sua voz chegando distante. Isabela estava concentrada polindo um vaso de cristal, quando percebeu que a casa havia ficado silenciosa demais. Os passos de Júlia pararam, e nem mesmo Manuel estava mais falando no jardim. Um vento forte havia começado a soprar lá fora, fazendo as janelas balançarem e criando sons fantasmagóricos pelos corredores. "Júlia!" chamou, mas não houve resposta. Largou o pano e saiu do salão, seguindo o caminho que acreditava que a filha tinha tomado. O corredor estava vazio, assim como a sala de jantar e a biblioteca. Uma inquietação começou a crescer em seu peito. "Júlia, onde você está?" Foi então que ouviu um ruído vindo de cima. Passos leves no segundo andar, na direção das escadas que levavam ao terceiro andar proibido. Seu coração disparou. Subiu os degraus de 2 em 2, chamando pelo nome da filha. O segundo andar estava deserto, mas uma das janelas do corredor estava aberta, batendo contra a parede com o vento forte que havia se formado do nada. Era como se a própria casa estivesse agitada. "Júlia Maria Fontes!" gritou, usando o nome completo como fazia quando estava realmente preocupada. Um ruído fraco chegou até ela. Vinha de cima, do terceiro andar. Isabela olhou para a escada de madeira que subia em espiral para o andar proibido. Em 3 meses, nunca havia posto os pés além do primeiro degrau. Dom Sérgio fora muito claro. Aquela área era privada, intocável, mas sua filha estava lá em cima. "Júlia!" gritou novamente, começando a subir. Os degraus rangiam sob seus pés, como se não fossem usados há muito tempo. O corredor do terceiro andar era mais estreito que os outros, com menos janelas, criando uma atmosfera sombria mesmo durante o dia. Havia apenas 4 portas, todas fechadas, exceto uma no final do corredor que estava entreaberta. "Júlia, você está aí?" sussurrou, aproximando-se da porta. Um soluço abafado confirmou suas suspeitas. Empurrou a porta devagar, o coração batendo tão forte que parecia ecoar pelos ouvidos. O quarto era um santuário. Isabela ficou paralisada na entrada, tentando processar o que via. As paredes estavam cobertas de fotografias em molduras pretas. Dezenas delas, talvez centenas. Todas mostravam a mesma mulher em diferentes momentos. Sorrindo no jardim, lendo na biblioteca, dançando no salão principal, abraçada com Dona Artur em viagens aparentemente românticas. Mas o que a deixou sem ar foi perceber que aquela mulher era ela, não exatamente ela, mas alguém idêntica, o mesmo rosto, o mesmo cabelo castanho claro, os mesmos olhos verdes, até a mesma maneira de sorrir. Era como olhar para um espelho que refletia uma vida que ela não se lembrava de ter vivido. No centro da parede oposta, uma pintura a óleo dominava o ambiente. Era um retrato de casamento. A mesma mulher das fotografias, deslumbrante em um vestido de noiva bordado com pérolas, segurando um buquê de jasmins. Ao lado dela, Dom Artur, pelo menos 15 anos mais jovem, sorria com uma felicidade que Isabela nunca havia visto em seu rosto. Na base da moldura dourada, uma placa brilhava sob a luz fraca que entrava pela única janela do quarto. Lorena Albuquerque, meu amor eterno, 1985-2015. Mamãe! A voz de Júlia saiu estrangulada. A menina estava parada no centro do quarto, segurando uma borboleta azul que havia pousado em sua mão. Mas não era uma borboleta de verdade.
Era um broche idêntico ao que Isabela usava, como se fossem um par. Mamãe, por que tem tantas fotos suas aqui? Por que você está de vestido de noiva com o Dom Arthur? As perguntas de Júlia chegaram como se viessem de muito longe. Isabela sentia o mundo girar ao seu redor. Fragmentos violentos começando a invadir sua mente como estilhaços de vidro. Uma rua escura, faróis de carro se aproximando em alta velocidade. O som ensurdecedor de freios, gritos, tiros, dor, muito sangue e depois, escuridão. Não, não, murmurou, as pernas começando a fraquejar. Mamãe, o que está acontecendo? Júlia correu para ela, abandonando o broche no chão. Foi quando ouviram passos rápidos na escada. Dom Sérgio apareceu na porta, ofegante, o rosto pálido de horror ao ver onde estavam. Senhoritas, vocês não podem estar aqui, Dom Arthur. Que barulho é esse? A voz grave cortou o ar como uma lâmina. Dom Arthur surgiu atrás do mordomo, ainda vestindo o terno que usara para a reunião, quando seus olhos encontraram Isabela no meio do quarto santuário, cercada pelas fotografias de Lorena. Seu rosto se transformou completamente. Não era mais o homem controlado e melancólico que ela conhecia. Era alguém desesperado, vulnerável, como se todos os muros que havia construído ao redor de seu coração tivessem desabado de uma vez. Lorena! Sussurrou como se estivesse vendo um fantasma. Isabela tentou falar, mas nenhum som saiu. As imagens violentas continuavam explodindo em sua mente. O hospital, médicos gritando, uma dor insuportável no ventre. Alguém chorando ao longe. Por favor. Dom Arthur se aproximou devagar, como se ela fosse feita de cristal e pudesse se quebrar a qualquer movimento brusco. Deixe-me explicar. Eu não entendo. Isabela conseguiu murmurar, apontando para o retrato de casamento. Aquela sou eu. Como pode ser eu se eu nunca me casei? Se eu nunca... As pernas cederam completamente. Dom Arthur se moveu com rapidez surpreendente, chegando a tempo de ampará-la antes que caísse. Seus braços a envolveram com uma familiaridade que deveria ser estranha, mas não era. Era como voltar para casa depois de uma viagem muito longa. Perdoa-me, ele sussurrou contra seus cabelos, lágrimas escorrendo livremente. Perdoa-me, Lorena. Perdoa-me por todo este engano. Júlia correu para eles, assustada demais para entender o que estava acontecendo, mas inteligente o suficiente para perceber que sua vida inteira estava prestes a mudar. O vento forte lá fora fez a janela bater contra a parede com um estrondo que ecoou pela casa toda, como se a própria mansão estivesse gritando os segredos que havia guardado por tanto tempo. E no chão, esquecido onde Júlia o havia deixado cair, o broche da borboleta azul brilhava silenciosamente, finalmente reunido com seu par depois de 10 anos de separação. O silêncio no quarto santuário era ensurdecedor. Isabela permanecia nos braços de Dom Arthur, sentindo o mundo girar violentamente ao seu redor, enquanto fragmentos de memórias cortavam sua mente como lâminas afiadas. O cheiro do perfume masculino dele, amadeirado, com notas de sândalo, despertava algo profundo e familiar em suas células, como se seu corpo se lembrasse do que sua mente havia esquecido. Mamãe, você está bem? Júlia se agarrou à saia da mãe, os olhos grandes arregalados de medo. Eu preciso. Isabela tentou se afastar dos braços de Dom Arthur, mas suas pernas ainda estavam fracas. Preciso entender o que está acontecendo. Dom Sérgio, que havia ficado paralisado na porta, finalmente reagiu. Dom Arthur, talvez seja melhor levar as senhoritas para um local mais apropriado. Sim, Dom Arthur concordou, a voz ainda trêmula. A biblioteca? Vamos para a biblioteca. Ele a ajudou a caminhar. Um braço firme ao redor de sua cintura, Isabela tentava não olhar para as fotografias nas paredes, mas era impossível ignorá-las. Em cada moldura, via uma versão de si mesma que não conseguia reconhecer. Uma mulher radiante, elegante, claramente apaixonada pelo homem que agora a amparava, desceram as escadas em silêncio, Dom Sérgio carregando Júlia no colo para acelerar o processo. A menina olhava para trás, ainda confusa. Segurando o broche da borboleta azul que havia encontrado, a biblioteca havia se tornado o refúgio de Dom Arthur nos últimos meses. E Isabela agora entendia por quê. Era um ambiente neutro, sem as memórias visuais que permeavam o resto da casa.
Ele a ajudou a se sentar na poltrona de couro onde costumava cochila, enquanto Júlia se acomodou no sofá próximo, ainda agarrada ao broche. Rita, Dom Sérgio chamou pela cozinheira. Prepare um chá forte e traga algumas bolachas. Não precisa de chá, Isabela disse, finalmente recuperando a voz. Preciso de respostas. Dom Arthur se posicionou diante da janela, de costas para ela, os ombros tensos como se carregasse o peso do mundo. Por um momento que pareceu eterno. Ninguém falou. O relógio antigo na parede marcava os segundos com precisão implacável. Você é Lorena Albuquerque, ele disse finalmente sem se virar. Minha esposa. Casamos em dezembro de 1985. Quando você tinha 22 anos e eu 37, você desapareceu há 10 anos. Desapareceu? Isabela sentiu um nó na garganta. Eu não desapareci. Eu sempre estive em Minas Gerais, com Dona Eunice. Dona Eunice era uma enfermeira. Dom Arthur se virou lentamente, o rosto marcado pela dor. Uma profissional muito competente que cuidou de você depois do acidente. Que acidente? Mas mesmo enquanto fazia a pergunta, mais imagens explodiam em sua mente. O barulho ensurdecedor de metal se chocando. Gritos. O gosto metálico de sangue na boca. Você estava voltando de uma consulta médica. Era uma quinta-feira, como hoje. As palavras saíam de Dom Arthur, como se cada uma causasse dor física. Eram quase 6 da tarde quando seu carro foi emboscado por 2 homens armados, bem ali na frente da mansão. Isabela levou a mão ao peito, sentindo o coração disparar. Consulta médica, por quê? O silêncio de Dom Arthur foi mais eloquente que qualquer resposta. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele tentava conter. Você estava grávida, sussurrou. De 7 meses, íamos ter gêmeos. O mundo parou. Isabela sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Grávida, mas eu nunca... O ataque foi brutal. Eles atiraram várias vezes. Depois fugiram sem levar nada. Não era um assalto comum. A voz de Dom Arthur se quebrou. Você ficou inconsciente por 3 semanas. Quando acordou, havia perdido completamente a memória. E os bebês? Os bebês. Isabela mal conseguia respirar. Dom Arthur olhou para Júlia, que escutava tudo com atenção de criança, entendendo mais do que deveria. Perdemos um dos bebês na hora, mas o outro, uma menina linda, perfeita, conseguimos salvar. Júlia deixou escapar um pequeno suspiro, como se finalmente uma peça importante do quebra-cabeça de sua vida tivesse se encaixado. Júlia, Isabela sussurrou, estendendo a mão para a filha. Você está dizendo que Júlia é nossa filha, Dom Arthur confirmou, lágrimas agora escorrendo livremente. Júlia é nossa filha, Lorena. E você é minha esposa. A revelação atingiu Isabela como uma avalanche. Todas as sensações estranhas dos últimos meses finalmente faziam sentido. A familiaridade inexplicável da mansão. O jeito como Dom Arthur a olhava. A reação de Júlia à casa. Os sonhos da menina com uma mulher chorando. Mas por quê? Ela engoliu em seco, tentando organizar os pensamentos. Por que eu estava morando no interior? Por que ninguém me procurou? Por que vocês não me trouxeram de volta? Dom Arthur se aproximou devagar, como se pedisse permissão para se sentar ao lado dela. Porque descobrimos quem estava por trás do ataque. E essa pessoa? Ela não pode saber que você está viva. Quem? A pergunta saiu como um sussurro. Meu irmão. A admissão pareceu arrancar um pedaço de sua alma. Gustavo Albuquerque. Ele orquestrou tudo para ficar com a herança da família. Se soubesse que você havia sobrevivido, Isabela sentiu náusea. Ele tentaria de novo. Sem dúvida, por isso criamos a identidade de Isabela Fontes, uma viúva do interior, sem conexão com a família Albuquerque. Dona Eunice era uma enfermeira particular que aceitou cuidar de você em troca de uma quantia generosa. Ela se mudou para longe daqui, levou vocês 2, e durante 10 anos você me visitava. Isabela interrompeu. Pedaços de memória começando a se encaixar. O benfeitor anônimo que pagava as contas médicas, que mandava dinheiro quando precisávamos, era você.
Dona Artur assentiu. Eu não aguentava ficar completamente longe. Tinha que saber se vocês estavam bem, se Júlia estava crescendo saudável, se eu um dia me lembraria, ela completou. Todos os meses eu ia até lá, sempre disfarçado, sempre mantendo distância. Você me tratava como um estranho benevolente, mas às vezes eu via um lampejo de reconhecimento em seus olhos, como se uma parte de você soubesse. Júlia se levantou do sofá e foi até eles. Papai, disse simplesmente, como se a palavra fosse a coisa mais natural do mundo. Dona Artur se ajoelhou diante da filha, os olhos transbordando. Minha princesa, minha pequena guerreira, você sabe quem eu sou. Eu sempre soube. Júlia respondeu com a sabedoria misteriosa das crianças. Nos meus sonhos, você estava sempre chorando, e a borboleta azul sempre voava de você para a mamãe. Isabela olhou para o broche que a filha ainda segurava. As borboletas eram um par. Eram, Dom Artur confirmou. Seu presente de casamento, você sempre usava uma e guardava a outra no quarto dos bebês que estávamos preparando. Quando vocês foram atacadas, você estava usando apenas uma delas. E Dona Eunice me deu a que eu estava usando, dizendo que pertencia à minha mãe. Isabela murmurou. Mais uma mentira piedosa. Não uma mentira. Dom Artur corrigiu suavemente. Você era a mãe da Júlia que estava no seu ventre. A borboleta sempre foi sua. Rita apareceu na porta com a bandeja de chá, mas parou ao ver a cena íntima. Dom Sérgio fez um gesto para que ela se retirasse discretamente. Por que me trouxe de volta agora? Isabela perguntou. Depois de 10 anos, por que arriscar nossa segurança? Dom Artur suspirou profundamente. Porque Dona Eunice morreu. E eu descobri que Gustavo estava contratando investigadores para procurar qualquer rastro de você ou dos bebês. Ele nunca encontrou corpos. Sempre desconfiou que você pudesse ter sobrevivido. Era questão de tempo até ele as encontrar. Então me trouxe para perto do perigo. Trouxe para onde posso proteger vocês. Aqui tenho recursos, segurança, pessoas de confiança. Ele hesitou. E egoístamente, eu não aguentava mais viver sem vocês. 10 anos fingindo que minha família estava morta. 10 anos visitando um túmulo vazio. 10 anos vendo minha filha crescer me chamando de senhor. Júlia se jogou nos braços dele. Papai, disse novamente. E desta vez a palavra carregava anos de saudade reprimida. Isabela os observou abraçados e sentiu algo se partir dentro de seu peito. Não era dor. Era o som de muros sendo derrubados. De uma vida inteira sendo reconstruída em questão de minutos. Eu me lembro, sussurrou, surpresa com suas próprias palavras. Não de tudo, mas de você cantando para minha barriga, de nós dançando nesta sala, do sabor do seu beijo. Dom Artur a olhou com esperança cautelosa. Você se lembra? Estou começando a me lembrar, ela corrigiu. E estou apavorada, porque se lembrar significava aceitar que sua vida inteira havia sido uma mentira, mas também significava aceitar que tinha uma família, um amor, um lar que valia a pena lutar para proteger. A revelação havia criado um silêncio pesado na biblioteca. Isabela, ou seria Lorena, sentia-se dividida entre duas identidades que lutavam dentro de sua mente. Dom Artur permanecia ajoelhado diante de Júlia, que brincava inconscientemente com o broche da borboleta azul, como se finalmente tivesse encontrado uma peça perdida de si mesma. Há mais coisas que preciso contar, Dom Artur disse finalmente. Levantando-se e caminhando até a escrivaninha antiga no canto da biblioteca. Coisas que talvez sejam difíceis de ouvir. Isabela sentiu o estômago se contrair. Pior do que descobrir que minha vida inteira foi uma mentira. Pior do que descobrir que seu próprio irmão tentou matar você e seus filhos. Ele abriu uma gaveta e retirou uma pasta de couro. Sim, Lorena, muito pior. Ela fechou os olhos ao ouvir o nome. Cada vez que ele a chamava assim, algo se mexia em seu peito, como se seu coração reconhecesse uma música que a mente havia esquecido. Me conte tudo, disse, abrindo os olhos com determinação. Não quero mais viver no escuro. Dom Artur retornou para perto dela, a pasta nas mãos. A gravidez não foi fácil. Você havia tido 2 perdas antes. E quando descobrimos que seriam gêmeos, ficamos aterrorizados e extasiados ao mesmo tempo.
Júlia levantou a cabeça. Eu tinha um irmãozinho. Tinha. Dom Arthur respondeu suavemente. Iam se chamar Júlia e Juliano. Vocês dois foram muito desejados. Muito amados antes mesmo de nascerem. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Isabela, mesmo sem memória completa. Sentia uma dor visceral pela perda que nem sabia que havia sofrido. No dia do ataque, você estava voltando da consulta de rotina, DR. Montenegro havia dito que os bebês estavam perfeitos, que seria questão de semanas para o parto. Dom Arthur abriu a pasta, revelando relatórios médicos amarelados pelo tempo. Eu estava em São Paulo numa reunião de negócios quando recebi a ligação do hospital. Sua voz se quebrou, e ele precisou de um momento para se recompor. Cheguei e você já estava na cirurgia de emergência. 3 balas, uma havia atravessado seu braço, outra pegou de raspão na costela, mas a terceira, ele engoliu em seco. A terceira atingiu seu abdômen. E Juliano? Isabela perguntou, embora parte dela já soubesse a resposta. Morreu na hora. Júlia nasceu por cesariana de emergência, 2 meses prematura, mas perfeita. Dom Arthur olhou para a filha com um amor tão intenso que era quase tangível. Você ficou entre a vida e a morte por 3 semanas. Quando finalmente acordou. Eu não me lembrava de nada, Isabela completou. Nem do seu nome, nem de mim, nem da gravidez. Os médicos disseram que era uma amnésia total causada pelo trauma físico e psicológico. Podia ser temporária ou permanente. Júlia se aproximou da mãe, pegando sua mão. Mamãe, por que alguém queria machucar você? Foi Dom Arthur quem respondeu, a voz carregada de amargura. Por dinheiro. Minha princesa, seu tio Gustavo sempre teve inveja da herança que nosso pai deixou para mim. Herança. Isabela franziu as sobrancelhas. A fortuna Albuquerque, propriedades, empresas, investimentos acumulados por 4 gerações. Dom Arthur mostrou alguns documentos da pasta. Quando nosso pai morreu, deixou tudo para mim. Por ser o filho mais velho, Gustavo recebeu apenas uma quantia em dinheiro. Isso justifica tentar nos matar. Para ele, sim, você vê. Enquanto eu não tivesse filhos, Gustavo era meu herdeiro legal. Mas quando nos casamos e você engravidou, Dom Arthur suspirou. Ele sabia que seus filhos herdariam tudo. Isabela sentia náusea crescer. Então ele decidiu eliminar os obstáculos. Exatamente. Contratar assassinos custou muito menos que aceitar perder a herança. Dom Arthur guardou os papéis novamente. Descobrimos isso 1 semana depois do ataque, quando um dos atiradores foi preso em outra cidade. Em troca de redução de pena, ele confessou quem havia contratado seus serviços. E você não o denunciou. Com que provas? A palavra de um criminoso contra um membro respeitado da sociedade mineira. Dom Arthur balançou a cabeça. Gustavo havia criado álibis perfeitos, testemunhas compradas. Além disso, você estava amnésica e eu tinha uma bebê prematura para cuidar. Júlia puxou a manga da mãe. Eu era pequenininha, muito pequenininha. Dom Arthur sorriu pela primeira vez desde que a conversa começara. Cabia nas palmas das minhas mãos. Ficou 2 meses na UTI neonatal antes de poder vir para casa. Para casa, Isabela questionou. Mas eu não estava aqui? A dor voltou ao rosto dele. Você não queria ficar. Cada vez que olhava para mim, para a casa, para Júlia, tinha ataques de pânico. Os médicos disseram que forçar a convivência poderia piorar seu estado. Então vocês me mandaram embora. Nós encontramos uma solução temporária. Dom Arthur corrigiu. Dona Eunice era uma enfermeira particular, especializada em casos neurológicos. Ela se ofereceu para cuidar de você em um ambiente neutro, longe dos gatilhos traumáticos, até sua memória voltar. Mas minha memória nunca voltou. Não completamente. Mas você melhorou o suficiente para ter uma vida normal. Cuidava de Júlia, trabalhava, ria. Dona Eunice dizia que você era uma mãe maravilhosa, mesmo sem se lembrar de ter dado à luz. Isabela olhou para Júlia, sentindo um amor feroz queimar em seu peito. Eu sempre soube que ela era especial. Desde o primeiro momento que a vi no hospital, soube que faria qualquer coisa para protegê-la. Instinto materno, Dom Arthur murmurou, mais forte que qualquer amnésia. Mas por que criar a identidade de Isabela Fontes? Por que não me contar a verdade quando eu melhorei? Dom Arthur se levantou e foi até a janela.
observando os jardins onde Júlia costumava brincar, porque descobrimos que Gustavo estava investigando. Ele nunca encontrou corpos no cemitério porque eu enterrei caixões vazios. Sempre desconfiou que vocês pudessem ter sobrevivido. Então vocês fingiram que estávamos mortas. Foi a única forma de manter vocês seguras. Isabela Fontes era uma viúva que havia perdido o marido num acidente de trabalho, ficando sozinha com uma filha pequena. Uma história triste, mas comum, nada que chamasse atenção. E o dinheiro, como uma viúva pobre conseguia pagar remédios caros e consultas médicas. O benfeitor anônimo, Dom Arthur, sorriu tristemente. Todo mês eu mandava uma quantia através de Dona Eunice. Você sempre acreditou que era a caridade de alguma família rica que havia conhecido sua história. Júlia largou o broche e correu até Dom Arthur. Papai, você nos visitava escondido. Todo mês, princesa. Às vezes me disfarçava de vendedor ambulante, outras vezes de funcionário da prefeitura, só para ver vocês de longe, ter certeza de que estavam bem. Isabela sentiu o coração se partir. 10 anos. Você viveu 10 anos fingindo que sua família estava morta. Foram os piores 10 anos da minha vida, ele admitiu. Mas vocês estavam vivas, estavam seguras. Isso era o que importava. Até a Dona Eunice morrer. Isabela compreendeu. Até Dona Eunice morrer. E eu descobrir que Gustavo havia contratado novos investigadores, mais modernos, mais eficientes. Era questão de tempo até encontrarem vocês. Então você nos trouxe para casa. Trouxe vocês para onde posso protegê-las adequadamente. Dom Arthur se virou para ela. E egoístamente, porque não aguentava mais viver sem minha família. Isabela se levantou, caminhando até ele, quando o tocou no rosto. Sentiu uma familiaridade que transcendia a memória. Como você conseguiu me contratar sem que eu desconfiasse? Dom Sérgio tem seus métodos. Ele colocou o anúncio no jornal, sabendo que você procurava trabalho. Quando respondeu, ele foi até lá e a convenceu de que Dom Arthur havia feito uma exceção à regra de não contratar pessoas com filhos. Por providência divina. Ela lembrou das palavras dele. Providência divina. Dom Arthur repetiu, cobrindo a mão dela com a sua. Ou talvez seu coração soubesse que estava voltando para casa. Júlia se jogou nos braços dos dois. Agora somos uma família de novo. Dom Arthur e Isabela se olharam por cima da cabeça da filha. Havia tanto amor ali, tanto tempo perdido, tanta dor compartilhada. Ainda há perigo, Isabela disse. Gustavo ainda é uma ameaça. Sim, Dom Arthur concordou. Mas agora estamos juntos, e juntos. Somos mais fortes. Do lado de fora, o vento continuava soprando forte, fazendo as janelas balançarem. Mas dentro da biblioteca, pela primeira vez em 10 anos, a família Albuquerque estava reunida. Mesmo que ainda não soubessem que o maior teste de sua força estava prestes a chegar, o momento de paz na biblioteca foi interrompido por passos apressados no corredor. Rita apareceu na porta, o rosto vermelho de tanto correr, os olhos arregalados de pânico. Seu Arthur, ela gritou, sem se importar com a etiqueta. Seu Arthur, tem visita? É Dom Gustavo. O sangue gelou nas veias de Isabela. Dom Arthur imediatamente se posicionou na frente dela e de Júlia. O instinto protetor tomando conta? Como assim Gustavo está aqui? Sua voz saiu cortante como uma navalha. Chegou agora há pouco, numa Mercedes preta, com mais 2 homens de terno. Rita gesticulava nervosamente. Disse que não precisava ser anunciado, que era da família. Já está subindo a escada principal. Merda! Dom Arthur praguejou, esquecendo-se de que Júlia estava presente. 10 anos sem aparecer aqui e ele escolhe justamente hoje. Isabela sentiu o pânico subir pela garganta. Ele sabe. Tem que saber que estamos aqui. Calma. Dom Arthur segurou os ombros dela. Pode ser coincidência. Talvez ele esteja apenas... Arthur. Uma voz grave e autoritária ecoou pelo hall de entrada. Onde está meu querido irmão? Temos assuntos importantes para discutir. O tom debochado e falso não enganava ninguém. Dom Arthur fechou os punhos. Rita, leve Júlia para a cozinha e fique com ela lá. Não saiam de lá por nada. Ele ordenou. Não. Júlia se agarrou à perna da mãe. Não quero me separar da mamãe. Princesa, vai ser só por 1 minutinho. Isabela se ajoelhou na altura da filha.
tentando manter a voz calma. Vai com a tia Rita comer um docinho, ok? Você promete que não vai embora? Prometo. Rita pegou Júlia pela mão, mas a menina resistiu. E se o homem mau machucar vocês? A inocência da pergunta partiu o coração de Isabela. Como uma criança de 8 anos já podia perceber o perigo tão claramente. Ninguém vai se machucar. Dom Arthur mentiu, beijando a testa da filha. Papai não vai deixar. Quando Rita e Júlia saíram, Dom Sérgio apareceu na porta da biblioteca, o rosto tenso. Dom Arthur, Dom Gustavo está na sala de estar principal. Trouxe 2 homens que se apresentaram como Dr. Fonseca e Dr. Andrade. E tem mais uma pessoa esperando no carro. Médicos. Isabela franziu as sobrancelhas. Por que ele trouxe médicos? Dom Arthur e Dom Sérgio trocaram um olhar carregado de significado. Sérgio, você tem certeza de que todas as medidas de segurança estão ativadas? Sim, senhor. Vanessa está posicionada no jardim, disfarçada de jardineira, e o sistema de gravação está funcionando. Vanessa, Isabela perguntou. Nossa, segurança especializada. Dom Arthur explicou rapidamente. Vou descer e ver o que Gustavo quer. Você fica aqui. De jeito nenhum. Isabela se levantou com determinação. Se isso tem a ver comigo, eu vou enfrentar. Lorena. Isabela. Ela o corrigiu firmemente. Ainda sou Isabela. E Isabela não se esconde. Eles desceram juntos. Dom Sérgio abrindo caminho a cada passo. Isabela sentia o coração disparar mais. Fragmentos de memória voltavam. Uma voz masculina gritando. Ameaças sussurradas. O cheiro de cigarro caro. A sala de estar principal da mansão era um ambiente formal. Decorado com móveis antigos e quadros de família, Gustavo Albuquerque estava de pé diante da lareira, as mãos para trás, admirando um retrato da família. Ele havia envelhecido nos 10 anos desde que Isabela o vira pela última vez. Mais grisalho, mais encorpado, mas mantinha o ar arrogante de quem sempre conseguiu tudo na vida, através de intimidação. 2 homens de meia-idade, vestindo ternos escuros e carregando pastas de couro, estavam sentados no sofá principal. Um deles tinha o típico ar clínico de médico, enquanto o outro examinava papéis com a precisão de um advogado. Arthur! Gustavo se virou com um sorriso que não chegava aos olhos. Que alegria ver meu irmão depois de tanto tempo. Gustavo! A resposta de Dom Arthur foi seca. Que surpresa, desagradável. Sempre direto ao ponto. Gustavo riu, mas o som era áspero. Vejo que ainda mantém a mesma hospitalidade calorosa de sempre. Seus olhos então pousaram em Isabela, e ela viu o exato momento em que o reconhecimento brilhou neles. Um sorriso cruel curvou seus lábios. E quem seria esta encantadora jovem? Não me diga que finalmente superou o luto e encontrou uma nova companhia. Esta é Isabela Fontes, nossa funcionária. Dom Arthur respondeu, a voz controlada mais tensa. Isabela Fontes. Gustavo repetiu lentamente, saboreando cada sílaba. Que nome! Interessante! E essa funcionária sempre tem permissão para participar de reuniões familiares. Que reunião! Dom Arthur cruzou os braços. Você aparece aqui sem avisar, depois de 10 anos de silêncio trazendo estranhos para minha casa. Estranhos. Gustavo fingiu indignação. Dr. Fonseca é um renomado psiquiatra. E Dr. Andrade é um advogado especializado em questões de família. Vim por preocupação, irmão. Preocupação com o quê? Gustavo caminhou lentamente pela sala, como um predador circulando sua presa. Bem, tenho recebido relatos preocupantes sobre seu comportamento recente. Funcionários falando que você anda conversando sozinho, murmurando nomes de pessoas mortas, tendo episódios de confusão mental. Isso é ridículo. É mesmo. Gustavo parou na frente de Isabela, estudando seu rosto com intensidade perturbadora. Porque veja só, eu poderia jurar que esta moça se parece extraordinariamente com minha querida cunhada falecida. Que coincidência estranha, não acha? Isabela forçou-se a manter o olhar firme. Sinto muito, senhor, mas não sei do que está falando. Claro que não sabe. O sorriso de Gustavo ficou mais cruel. Afinal, pessoas mortas não podem falar, não é mesmo? O Dr. Fonseca se levantou, abrindo sua pasta. Dom Arthur, como expliquei ao seu irmão,
Episódios de fantasia elaborada são comuns em casos de luto prolongado não resolvido. A mente às vezes cria mecanismos de defesa complexos. Que diabos vocês estão insinuando? Dom Arthur deu um passo à frente. Ameaçador. Que você está doente, irmão. Gustavo disse com falsa compaixão, que em sua tristeza e solidão, começou a fantasiar que sua empregada é na verdade sua esposa morta. É uma condição séria, mas tratável. Dr. Andrade, o advogado, também se levantou. Tenho aqui documentos assinados pelo Dr. Fonseca, atestando que Dom Arthur Albuquerque apresenta sinais claros de demência senil e distúrbios psicóticos. Isso o torna legalmente incapaz de administrar seus bens. Vocês estão loucos, Dom Arthur explodiu. Não, meu querido irmão, louco é você. Gustavo tirou um papel do bolso. Este é um mandado judicial, devidamente assinado, autorizando sua internação imediata numa clínica psiquiátrica para avaliação. O mundo pareceu inclinar sob os pés de Isabela. Vocês não podem fazer isso. Claro que podemos. Minha cara, Isabela. Gustavo praticamente cuspiu o nome. E quanto a você, temo que terá que procurar outro emprego. Esta casa será lacrada até que a situação mental de meu irmão seja resolvida. Isso é uma armação! Dom Arthur gritou. Você sabe exatamente quem ela é. Eu sei que ela é uma aproveitadora que se parece com minha falecida cunhada e está usando essa semelhança para manipular um homem mentalmente perturbado. Gustavo se virou para Dr. Fonseca. Doutor, acredito que devemos proceder com a internação imediatamente. Concordo, Dr. Fonseca respondeu. O paciente está claramente agitado e potencialmente perigoso. Isabela sentiu o desespero tomar conta. Era uma armadilha perfeita. Se Dom Arthur fosse internado, Gustavo assumiria o controle de tudo. E ela seria forçada a desaparecer novamente. Desta vez para sempre. Esperem. Uma voz infantil ecoou pela sala. Todos se viraram. Júlia estava na entrada da sala, segurando algo nas mãos. O que uma criança está fazendo aqui, doutor? Fonseca perguntou irritado. Esta é minha filha, Isabela disse automaticamente. Sua filha. Gustavo arqueou uma sobrancelha. Que interessante. E qual seria a idade desta, filha? 8 anos. Júlia respondeu por si mesma, dando um passo para dentro da sala. Gustavo ficou pálido. 8 anos. Sim. Júlia sorriu com a inocência cruel das crianças. E eu tenho algo que o senhor vai querer ver. Ela levantou o objeto que carregava, um tablet pequeno, com a tela brilhando. Júlia, o que você está fazendo aqui? Dom Arthur perguntou confuso, mostrando para o tio Gustavo o vídeo que gravei dele confessando que mandou matar mamãe e papai. Ela disse simplesmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Na tela do tablet, claramente visível para todos na sala, estava Gustavo Albuquerque, 10 anos mais jovem, bêbado numa mesa de bar, confessando para uma mulher morena como havia contratado assassinos para eliminar Lorena e os bebês. Impossível, Gustavo sussurrou, o rosto ficando branco como papel. Tio Gustavo, Júlia continuou com voz doce. Por que quis matar minha mamãe? O silêncio na sala era tão denso que parecia sólido. Gustavo olhava para o tablet nas mãos de Júlia como se fosse uma bomba prestes a explodir. Dr. Fonseca e Dr. Andrade trocaram olhares nervosos, claramente não esperando por essa reviravolta. Isso é impossível, Gustavo gaguejou, o sangue sumindo de seu rosto. Onde você conseguiu isso? Júlia sorriu com a inocência perigosa das crianças que sabem mais do que deveriam. A tia Vanessa me deu. Ela disse que você era um homem muito mau e que um dia isso seria importante. Vanessa? Gustavo se virou para Dom Arthur, os olhos injetados de fúria. Quem diabos é Vanessa? Foi quando uma mulher morena, de cerca de 40 anos, entrou na sala, vestia roupas simples de jardineira, mas seus olhos tinham a frieza calculista de alguém treinado para situações de perigo. Isabela a reconheceu imediatamente. Era a jardineira nova, que havia chegado há 2 semanas. Olá, Gustavo, Vanessa disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Saudades de mim. O efeito das palavras foi devastador. Gustavo recuou como se tivesse levado um tapa, a boca se abrindo em choque total. Vanessa Santos, ele sussurrou.
Você estava morta. Morta. Ela riu. Um som áspero e sem humor. Por que eu estaria morta, amor? Só porque você me abandonou depois de usar meus serviços. Tur. Fonseca se levantou nervosamente. Dom Gustavo, quem é esta pessoa? Isso não estava previsto em nosso acordo. Silêncio. Gustavo explodiu. Depois voltou a olhar para Vanessa. O que você quer? Justiça. Ela respondeu simplesmente. E talvez um pouco de vingança pelo que você fez comigo. Dom Arthur se aproximou de Isabela, sussurrando. Vanessa era amante de Gustavo há 10 anos. Ela trabalhava numa empresa de segurança privada. E foi ela quem gravou a confissão. Isabela perguntou baixinho. Aparentemente, na tela do tablet, o vídeo continuava rolando. A qualidade não era perfeita, mas o áudio era crystal clear. A voz embriagada de Gustavo ecoava pela sala. Contratei os melhores. 5 tiros, Vanessa. 5 tiros certeiros na vadia e nos bastardos que ela carregava. Agora toda a herança Albuquerque será minha. Desligue isso! Gustavo gritou, tentando avançar para Júlia. Dom Sérgio apareceu como um fantasma, bloqueando o caminho. Eu não faria isso se fosse o senhor. Dom Sérgio? Doutor. Andrade olhou confuso. Senhor é apenas um mordomo. Não tem autoridade para... Na verdade, Dom Sérgio sorriu pela primeira vez desde que Isabela o conhecera. Eu sou o inspetor federal aposentado Sérgio Campos e tenho total autoridade para prender qualquer pessoa envolvida em tentativa de homicídio. A revelação caiu como uma bomba. Isabela olhou para Dom Arthur, que assentiu ligeiramente. Sérgio é meu amigo de infância. Quando descobrimos a verdade sobre Gustavo, ele se ofereceu para trabalhar aqui disfarçado, reunindo evidências. Evidências que já temos em abundância. Dom Sérgio continuou, tirando um gravador digital do bolso. Conversas telefônicas, transferências bancárias suspeitas, depoimentos de testemunhas. E claro, Vanessa acrescentou, minha própria confissão sobre como Gustavo me contratou para seduzir e comprometer pessoas inconvenientes para seus planos. Gustavo estava ficando desesperado. Vocês não entendem. Eu tinha direito àquela herança. Arthur sempre foi o favorito do papai. Sempre teve tudo de mão beijada, incluindo o direito de assassinar crianças inocentes. Isabela finalmente falou, sua voz carregada de uma fúria fria que ela não sabia que possuía. Você, Gustavo se virou para ela, os olhos brilhando com ódio puro. Você deveria estar morta. Porque não morreu como devia. Porque Deus protege os inocentes. Júlia disse simplesmente, ainda segurando o tablet. E porque o papai nos ama muito. Dodô Fonseca estava claramente entrando em pânico. Dom Gustavo, eu não sabia de nada disso. Você me disse que seu irmão estava realmente doente. E você, doutor? Andrade apontou para Gustavo. Me disse que os documentos eram legítimos. Isso é falsificação de documentos públicos. Canalhas! Gustavo explodiu. Vocês sabiam exatamente o que estavam fazendo. Na verdade, Dom Sérgio interveio. Os doutores Fonseca e Andrade não sabem, mas suas conversas com você também foram gravadas. Suborno de funcionários públicos. Falsificação de documentos médicos. Vanessa se aproximou mais de Gustavo, como um felino perseguindo sua presa. Você realmente achou que eu havia esquecido, Gustavo? 10 anos atrás, você me usou para se aproximar de pessoas que poderiam testemunhar contra você. Me fez acreditar que me amava. Nós tínhamos algo especial. Você me descartou no momento em que não precisou mais de mim. Me ameaçou de morte se eu contasse alguma coisa. Seus olhos brilharam perigosamente. Sorte sua que Dom Arthur me encontrou antes que eu decidisse fazer justiça com minhas próprias mãos. Júlia, que havia ficado ouvindo tudo com atenção além de sua idade, de repente perguntou, Tio Gustavo, você também mandou matar meu irmãozinho Juliano? A pergunta, feita com a inocência cruel das crianças, atingiu Gustavo como uma bala. Seu rosto se contorceu de raiva. Aquele moleque nem nasceu direito. Era fraco demais para herdar qualquer coisa dos Albuquerque. Dom Arthur explodiu. Canalha! Estava falando do meu filho. Ele avançou para Gustavo. Mas Dom Sérgio o conteve. Arthur, deixe a justiça fazer seu trabalho. Justiça. Gustavo riu amargamente. Que justiça?
Vocês acham que um vídeo velho e a palavra de uma ex-prostituta vão me condenar? Ex-prostituta. Vanessa deu um passo à frente. Perigosa. Eu era agente de segurança, seu idiota, especializada em infiltração e obtenção de evidências. E quanto ao vídeo, Júlia disse alegremente, não é o único que temos. Ela mexeu no tablet e uma nova gravação começou a tocar. Desta vez, era uma conversa telefônica recente. A voz de Gustavo era inconfundível. Encontrei as duas. A viúva e a menina estão na mansão do Arthur. Sim, tenho certeza que é a Lorena. A criança é igualzinha aos Albuquerque. Não. Desta vez temos que ser mais cuidadosos. Vou internar o Arthur primeiro, depois elas desaparecem para sempre. Como vocês conseguiram isso? Dr. Fonseca perguntou impressionado. Tecnologia moderna, Dom Sérgio explicou. Grampos telefônicos autorizados judicialmente. Estamos investigando Dom Gustavo há meses. Gustavo estava ficando cada vez mais desesperado. Vocês não podem provar nada. São apenas palavras. E isso aqui. Vanessa tirou uma pasta de sua roupa de jardineira. Registros bancários mostrando os pagamentos que você fez aos assassinos, transferências que saíram de sua conta pessoal para contas fantasmas. E isto, Dom Sérgio acrescentou. Depoimento de Alberto Santos. Um dos atiradores que sobreviveu à prisão, em troca de redução de pena, ele confirmou todos os detalhes da operação. Impossível, Alberto morreu na cadeia há 5 anos. Morreu não, Dom Sérgio sorriu. Foi transferido para a proteção de testemunhas. Está muito vivo e muito disposto a testemunhar contra você. A rede estava se fechando ao redor de Gustavo. Ele olhou ao redor da sala, buscando uma saída. Mas estava cercado. Dedoer, Fonseca e DR. Andrade já estavam se afastando dele, claramente querendo se dissociar da situação. Vocês, Gustavo apontou para Dom Arthur e Isabela. Vocês planejaram tudo isso? Não, Dom Arthur respondeu calmamente. Você planejou tudo isso há 10 anos. Nós apenas esperamos você se enforcar com a própria corda. Júlia, que havia assistido tudo com a seriedade de uma adulta, de repente sorriu. Tio Gustavo, você sabia que eu fingi que estava dormindo quando você chegou? Ouvi tudo que você disse no telefone lá fora. Você é apenas uma criança muito esperta, Vanessa disse orgulhosa, que aprendeu a usar tecnologia para proteger sua família. Dom Sérgio tirou um par de algemas do bolso. Gustavo Albuquerque, você está preso por tentativa de homicídio qualificado, conspiração, suborno, falsificação de documentos. Não! Gustavo gritou, tentando correr para a porta, mas Vanessa foi mais rápida. Com um movimento fluido, ela o derrubou no chão, imobilizando-o com técnicas que claramente havia aprendido em seu treinamento de segurança. Isso é por 10 anos de pesadelos. Ela sussurrou em seu ouvido. Enquanto Dom Sérgio prendia Gustavo, EDR, Fonseca e DSR, Andrade tentavam sair discretamente da sala. Ah, não. Dom Sérgio chamou. Vocês também vão conosco. Cumplicidade em tentativa de sequestro e falsificação de documentos. Júlia aplaudiu como se estivesse assistindo a uma peça teatral. Conseguimos, mamãe. Conseguimos pegar o homem mau. Isabela a pegou no colo, finalmente permitindo que as lágrimas escorressem. Sim, meu amor. Conseguimos. A sensação de vitória durou exatos 3 segundos. Gustavo, aparentemente derrotado e algemado no chão, de repente soltou um riso baixo e perturbador, que fez todos na sala se arrepiarem. Vocês realmente acham que eu vim aqui desprotegido? Ele disse, a voz destilando veneno. Acham que não imaginei que podia ser uma armadilha? Dom Sérgio franziu as sobrancelhas. Do que está falando? Falei que trouxe uma pessoa extra no carro, lembram? Gustavo sorriu com crueldade. Carlos está lá fora há 10 minutos esperando meu sinal. Como se tivesse sido invocado. Um homem alto e magro apareceu na entrada da sala. Vestia terno preto e tinha o rosto marcado por uma cicatriz que ia da testa até o queixo. Nas mãos, uma pistola cromada brilhava sob a luz do lustre. Carlos Mendonça. Dom Sérgio sussurrou, reconhecendo-o. Assassino profissional, procurado pela Interpol. Muito bem, Sérgio. Vejo que sua memória ainda funciona. Gustavo conseguiu se sentar. Mesmo algemado,
Carlos, mate a mulher e a criança agora. Não. Dom Arthur se jogou na frente de Isabela e Júlia, abrindo os braços para protegê-las. Carlos apontou a arma diretamente para Isabela. Nada pessoal, senhora. Apenas negócios. O tempo pareceu ficar em câmera lenta. Isabela viu o dedo de Carlos se mover em direção ao gatilho. Ouviu Júlia gritar: "Mamãe!" atrás dela. Sentiu Dom Arthur se tensionar para se jogar na linha de tiro. O estampido ensurdecedor ecoou pela mansão. Mas não foi Isabela quem caiu. Dom Arthur se jogou na frente dela no último segundo, o impacto da bala o atingindo no ombro esquerdo e girando seu corpo. Ele desabou no chão, sangue começando a manchar sua camisa branca. "Arthur!" Isabela gritou, ajoelhando-se ao lado dele. "Papai!" Júlia correu para eles, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Bem, isso foi inesperado", Carlos comentou friamente, recarregando a arma. "Mas não mudou nada. Agora vou ter que matar os 3. Gustavo ria como um maníaco. "Perfeito. Arthur morre junto com a família falsa dele. A herança finalmente será minha." Dom Sérgio tentou se mover, mas Carlos o manteve na mira. "Quieto aí, inspetor aposentado. Seu tempo também vai chegar." Vanessa, que havia ficado surpreendentemente quieta durante toda a ação, de repente se moveu, mas em vez de atacar Carlos, ela correu para uma das janelas e fez sinais específicos para o jardim. "O que você está fazendo?" Carlos gritou, dividindo a atenção entre ela e os outros. "Chamando reforços." Vanessa sorriu. "Você não achou que éramos tão amadores assim?" "Achou. Foi quando uma série de luzes vermelhas começou a piscar do lado de fora da mansão. O som de sirene se aproximando rapidamente ecoou pela noite. Polícia Federal. Uma voz amplificada gritou lá fora. "A mansão está cercada." Carlos praguejou, claramente não esperando por isso. "Gustavo, você disse que seria simples." "Eu não sabia." Gustavo gritou de volta, tentando se levantar com dificuldade. Enquanto os dois discutiam, Isabela tentava estancar o sangramento de Dom Arthur. Ele estava consciente, mas pálido. "Está doendo muito?" ela perguntou, pressionando um pedaço rasgado de sua blusa contra o ferimento. "Já senti coisa pior", ele murmurou tentando sorrir. "Pelo menos desta vez protegi quem eu amo." "Não fale assim, você vai ficar bem." "Lorena", ele sussurrou, e ela não o corrigiu desta vez. "Se alguma coisa acontecer comigo, nada vai acontecer." A discussão entre Carlos e Gustavo estava ficando mais acalorada. "Você me disse que seria apenas uma mulher e uma criança." Carlos gesticulava com a arma. "Não falou nada sobre Polícia Federal." "Como eu ia saber que eles tinham um esquema elaborado?" Gustavo rebateu. Foi quando Júlia, que havia ficado quieta demais por tempo demais, fez algo completamente inesperado. Ela se levantou e caminhou diretamente para Carlos. "Ei!" ela disse, puxando a barra do terno dele. Carlos olhou para baixo, confuso. "O que você quer, pirralha? O senhor sabe atirar mesmo ou só finge?" Júlia perguntou com a sinceridade brutal das crianças. "Como é?" "É que minha mamãe era campeã de tiro esportivo antes de perder a memória." "Ela deve atirar muito melhor que o senhor." Carlos riu. "Sua mãe, uma dona de casa qualquer." "Ela não é dona de casa qualquer." Júlia continuou, mantendo Carlos distraído. "Ela ganhou 5 troféus de tiro ao alvo. Estão guardados no quarto secreto lá em cima." Enquanto Júlia falava, Isabela sentiu algo estranho acontecer em sua mente. As palavras da filha despertaram memórias que ela não sabia que tinha. O peso familiar de uma arma nas mãos. A sensação de controle perfeito. A satisfação de acertar o centro do alvo. Seus olhos se voltaram para a parede atrás de Carlos. Ali, numa vitrine decorativa, estava uma antiga pistola da família Albuquerque. Dom Arthur sempre dissera que era apenas decoração, mas Isabela agora se lembrava. Ele a mantinha carregada. Troféus de tiro. Carlos estava claramente duvidando. Essa mulher não conseguiria acertar nenhum elefante. "Quer apostar?" Júlia sorriu angelicalmente. Foi a distração que Isabela precisava, num movimento fluido que surpreendeu até ela mesma. Ela se levantou, correu até a vitrine, quebrou o vidro com o cotovelo e empunhou a arma antiga. "Ei!" Carlos se virou, apontando sua pistola para ela, mas Isabela foi mais rápida.
10 anos de amnésia não haviam apagado os reflexos que seu corpo havia memorizado através de anos de treinamento. Sua postura se ajustou automaticamente. Os braços se alinharam. A respiração se tornou controlada. O tiro de Isabela ecoou pela sala uma fração de segundo antes do de Carlos. A bala dela acertou a mão direita dele com precisão cirúrgica, fazendo-o soltar a arma e gritar de dor. A bala dele errou por centímetros, se enterrando na parede atrás dela. Meu Deus! Dom Sérgio murmurou, impressionado. Tiro perfeito. Carlos caiu de joelhos, segurando a mão ensanguentada. Impossível, como você, campeã estadual de tiro esportivo, 1983 a 1985, Isabela disse automaticamente, as memórias finalmente voltando como uma enxurrada. Algumas habilidades o corpo nunca esquece. Gustavo, que havia assistido tudo em choque, tentou se arrastar para a pistola que Carlos havia derrubado, mas Vanessa foi mais rápida, chutando a arma para longe. Acabou, Gustavo, ela disse. 10 anos de pesadelos, mas finalmente acabou. As sirenes estavam cada vez mais próximas. Pela janela, era possível ver luzes azuis e vermelhas cercando a mansão. Júlia correu para Isabela. Mamãe, você lembrou como atirar. Lembrei, meu amor. Isabela a pegou no colo, ainda segurando a arma antiga. Lembrei de muita coisa. Dom Sérgio já estava aplicando os primeiros socorros em Carlos, enquanto mantinha Gustavo sob controle. Isabela, você se lembra de mais alguma coisa? Ela olhou para Dom Arthur, que a observava com orgulho e alívio. Lembro do nosso primeiro encontro. Lembro do nosso casamento. Lembro de você cantando para os bebês na minha barriga. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. Lorena, ainda prefiro Isabela. Ela sorriu. Mas agora sei quem eu realmente sou. A porta da frente se abriu com estrondo. Agentes da Polícia Federal invadiram a sala, armas em punho, gritando comandos. Situação controlada, Dom Sérgio gritou, mostrando sua identificação. Suspeitos neutralizados, enquanto os agentes assumiam o controle da cena, prendendo Gustavo e Carlos, aplicando primeiros socorros em Dom Arthur. Isabela se ajoelhou ao lado do marido. Você vai ficar bem, ela sussurrou, beijando sua testa. Agora que vocês estão seguras, eu vou ficar ótimo. Ele respondeu fracamente. Júlia se aconchegou entre os dois. Agora somos uma família de verdade. Sempre fomos. Isabela respondeu. Só precisávamos nos lembrar disso. Lá fora, as sirenes continuavam tocando. Mas dentro da mansão Albuquerque, pela primeira vez em 10 anos, reinava a paz. O hospital Santa Casa estava silencioso às 3 da manhã. Isabela caminhava pelos corredores brancos com Júlia adormecida em seus braços, seguindo a enfermeira até o quarto onde Dom Arthur estava internado. A cirurgia para remover a bala havia durado 2 horas, mas os médicos garantiram que ele se recuperaria completamente. A sorte dele é que a bala não atingiu nenhum órgão vital, explicou Deótrio. Montenegro, o mesmo médico que havia cuidado dela 10 anos antes, vai ficar com o braço imobilizado por algumas semanas, mas nada que comprometa os movimentos. Quando entraram no quarto, Dom Arthur estava acordado. Recostado na cama hospitalar, seus olhos se iluminaram ao vê-las. Como está se sentindo? Isabela perguntou, acomodando Júlia numa poltrona ao lado da cama. Como um homem que quase perdeu tudo, mas no final ganhou a vida de volta. Ele sorriu, estendendo a mão direita para ela. Isabela entrelaçou seus dedos nos dele, sentindo aquela familiaridade que agora fazia sentido completo. As memórias estão voltando cada vez mais. É como se alguém tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Me conta o que você lembra. Ela se sentou na beirada da cama, organizando os pensamentos. Lembro do dia que nos conhecemos. Você estava na biblioteca da universidade, lendo um livro sobre arquitetura colonial. Eu estava pesquisando para um trabalho sobre mulheres na literatura brasileira. Dom Arthur sorriu, os olhos brilhando. Você derrubou uma pilha de livros tentando alcançar uma prateleira alta. E você veio me ajudar, todo cavalheiro. Mas tropeçou na minha bolsa e acabou derrubando ainda mais livros. Ela riu, o som ecoando suavemente pelo quarto. Passamos 1 hora reorganizando tudo. E eu te convidei para tomar um café como desculpa, que se transformou em jantar, que se transformou em uma caminhada pelo centro.
que se transformou em... Isabela pausou, mais memórias inundando sua mente. Em 3 anos de namoro, antes de você finalmente criar coragem para pedir minha mão. Eu estava apavorado, Dom Arthur admitiu. Você era tão independente, tão cheia de sonhos. Tinha medo que aceitar se casar comigo significasse desistir de quem você era. Mas eu não desisti. Continuei com o tiro esportivo. Me formei em letras. Dava aulas particulares. Mas fragmentos se encaixavam. E quando descobrimos que estava grávida, ficamos extasiados e aterrorizados ao mesmo tempo. Você disse que queria ensinar nossos filhos a ler antes dos 5 anos. E você queria ensinar eles a tocar piano. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Compramos aquele piano especialmente para isso. Dona Arthur apertou sua mão. Júlia pode aprender se quiser. Eu quero. Júlia sussurrou sem abrir os olhos. E quero aprender a atirar também. Eles riram baixinho. Percebendo que a menina estava fingindo dormir para ouvir a conversa, pequena espiã, Dona Arthur murmurou carinhosamente. Aprendi com a melhor. Júlia abriu os olhos e sorriu. A tia Vanessa me ensinou um monte de coisas úteis. Falando em Vanessa, Isabela olhou pela janela. Onde ela está? Prestando depoimento na delegacia? Ela e Dom Sérgio vão ficar lá até de manhã, organizando toda a documentação do caso. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Lá fora, Belo Horizonte dormia. Sem saber do drama que havia se desenrolado na mansão Albuquerque, a cidade continuava sua vida normal, enquanto uma família se reunia depois de 10 anos de separação forçada. Arthur, Isabela disse suavemente, tem uma coisa que preciso te contar. O que é? Mesmo sem me lembrar de você conscientemente, meu coração sempre soube. Desde o primeiro dia na mansão, sentia algo diferente, como se estivesse voltando para casa. Eu sabia, ele sussurrou. Nos seus olhos, às vezes eu via um lampejo de reconhecimento, como se por um segundo você se lembrasse. E Júlia, ela sempre foi especial, mesmo achando que era filha de outro homem. Sempre a amei como se tivesse dado minha vida por ela, porque você deu, literalmente. Júlia se levantou da poltrona e se enfiou na cama hospitalar entre os dois. Posso dormir aqui com vocês? Claro, princesa. Dona Arthur fez espaço para ela, enquanto a filha se aconchegava entre eles. Isabela continuou recuperando memórias. Lembro da decoração do quarto do bebê, papel de parede amarelo com borboletas azuis, porque não queríamos saber o sexo antes do nascimento. Você insistiu nas borboletas. Dizia que elas representavam transformação e liberdade. E transformação foi o que tivemos, não é? Isabela olhou ao redor do quarto hospitalar. 10 anos de vidas separadas, mas que nos trouxeram de volta para este momento. Dona Arthur ajustou a posição, o braço machucado protestando. Você se arrepende de ter perdido 10 anos. Isabela considerou a pergunta cuidadosamente. Se não tivesse perdido a memória, teria vivido 10 anos com medo. Medo de Gustavo, medo pelos filhos, medo de viver normalmente. Em vez disso, tive 10 anos de paz relativa com Júlia. Ela cresceu livre, feliz, sem saber que estava em perigo. E agora ela sabe que tem uma família completa e que é forte o suficiente para enfrentar qualquer coisa. Igual a mãe. Dona Arthur sorriu. Igual ao pai também. Vi você se jogar na frente daquela bala sem hesitar. Faria 1000 vezes se fosse preciso. Júlia se mexeu entre eles. Vocês vão parar de falar sobre coisas tristes. Quero que me contem histórias felizes. Que tipo de histórias? Isabela perguntou. Sobre quando vocês eram namorados, sobre festas, viagens, coisas divertidas. Dona Arthur e Isabela trocaram olhares. Ele começou. Bem, tinha a vez que sua mãe decidiu que queria aprender a dirigir moto. Você tinha uma Harley Davidson preta. Isabela lembrou rindo. E eu estava determinada a mostrar que mulher também podia pilotar. Ela subiu na moto, acelerou e saiu em disparada pelo jardim da mansão, direto para dentro da fonte. Isabela terminou gargalhando. Ficamos ensopados. A moto quase se afogou e Dom Sérgio ficou semanas consertando o sistema da fonte. E mesmo assim, Dom Arthur continuou. No dia seguinte, ela quis tentar de novo. Persistência é uma virtude de família.
Júlia declarou solenemente. Com certeza é. Isabela concordou. Passaram a madrugada assim, compartilhando memórias que voltavam como pedaços de um quebra-cabeça finalmente se encaixando. Júlia adormeceu novamente entre eles, um sorriso no rosto, finalmente completa com a família que sempre soube que tinha, quando o sol começou a nascer, pintando o quarto de tons dourados. 3. Montenegro apareceu para a consulta matinal. Como está nosso herói? Ele perguntou, verificando os sinais vitais de Dom Arthur. Melhor do que estive em 10 anos. Foi a resposta sincera. E a senhora, doutor? Montenegro se virou para Isabela. Como estão as memórias? Voltando cada vez mais, é impressionante como o trauma emocional pode bloquear tanto, e como o amor pode desbloquear. A mente humana é fascinante. O médico concordou. Em casos como o seu, onde a amnésia foi causada por trauma severo, não é incomum que as memórias voltem gradualmente quando a pessoa se sente segura novamente. E agora que o perigo passou, provavelmente recuperará a maior parte. Se não toda, sua memória anterior ao acidente pode levar semanas ou meses, mas o prognóstico é excelente. Depois que o médico saiu, os 3 ficaram em silêncio, absorvendo a magnitude do que havia acontecido. Em menos de 24 horas, suas vidas haviam mudado completamente. Arthur, Isabela disse finalmente, quando você receber alta, o que vamos fazer? O que você quer fazer? Quero ser uma família de verdade. Quero acordar todo dia sabendo quem eu sou, quem você é, quem nós somos juntos. Ela hesitou. Mas quero continuar sendo Isabela também. Esse nome representa 10 anos de força, de independência, de ser mãe sozinha. Então seja Isabela Albuquerque, ele sugeriu. O melhor dos 2 mundos. Mamãe, Júlia murmurou meio acordada. Posso continuar te chamando de mamãe. Para sempre, meu amor. E posso chamar ele de papai. Pelo resto da vida. Então tá bom. Júlia sorriu sem abrir os olhos. Agora somos uma família normal. Isabela e Dom Arthur se olharam por cima da cabeça da filha, pensando em tudo que haviam passado, tudo que haviam perdido e reencontrado. Normal talvez não, Isabela respondeu. Mas definitivamente real. 6 meses depois, o jardim da mansão Albuquerque nunca havia estado tão florido. Manuel havia trabalhado incansavelmente para preparar cada canteiro, cada roseira, cada detalhe para o dia especial. Rosas brancas e jasmins perfumavam o ar da manhã de setembro, criando o cenário perfeito para a cerimônia que estava prestes a acontecer. Isabela se olhava no espelho do quarto principal, o mesmo quarto que ela havia dividido com Arthur antes do acidente, mas que agora voltava a ser verdadeiramente seu. O vestido era simples, elegante, em tons de marfim que realçavam seus olhos verdes. Júlia, ao seu lado, ajustava a tiara de flores no próprio cabelo. Mamãe, você está linda, a menina disse, agora com 9 anos e cada dia mais parecida com a mãe. Nós estamos lindas, Isabela corrigiu, arrumando uma mecha rebelde do cabelo da filha. Você tem certeza de que quer ser minha madrinha? Claro. Quem mais conhece vocês 2 melhor que eu? Isabela riu. Em 6 meses, Júlia havia se adaptado completamente à nova realidade. Frequentava uma escola particular em Belo Horizonte, tinha aulas de piano com um professor particular e, surpreendentemente, havia pedido para aprender tiro esportivo. Para proteger a família, ela dissera com a seriedade de uma adulta. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Posso entrar? A voz de Dom Sérgio ecoou do corredor. Claro, Sérgio. Ele entrou segurando um buquê de borboletas azuis. Não flores, mas um arranjo delicado feito com pequenas esculturas de cristal que brilhavam à luz da manhã. Um presente do noivo, ele disse, entregando o buquê, e também isto. Era uma carta, selada com o brasão da família Albuquerque. Isabela a abriu com cuidado. Minha querida Isabela, há 10 anos, perdi minha esposa Lorena. Hoje, ganho uma companheira ainda mais forte e corajosa. Você escolheu manter o nome que construiu sua independência, e eu não poderia estar mais orgulhoso. Esta não é apenas uma renovação de votos, é o início de uma nova história, escrita por 2 pessoas que se conhecem completamente. Nossas falhas, nossas forças, nossos sonhos. Te amo, Isabela Albuquerque.
seu marido, de novo, Arthur. Lágrimas borraram a carta. Dom Sérgio lhe ofereceu um lenço. O julgamento de Gustavo foi ontem. Ele informou suavemente. Condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, Carlos também. Nunca mais vão incomodar vocês. Isabela assentiu, durante os últimos meses. Havia acompanhado cada etapa do processo judicial. Ver Gustavo ser finalmente responsabilizado por seus crimes havia trazido um fechamento que ela não sabia que precisava. E Vanessa? Perguntou. Recebeu uma proposta para chefiar a segurança de uma empresa em São Paulo. Trabalho honesto, bem remunerado. Ela merece uma chance de recomeçar. Assim como todos nós merecemos. Do jardim chegavam sons de movimentação, os poucos convidados, funcionários leais, alguns amigos próximos de Arthur. Dr. Montenegro e sua esposa já estavam se acomodando nas cadeiras brancas dispostas em semicírculo ao redor da fonte. Está na hora, Dom Sérgio anunciou. Eles desceram juntos. Isabela, Júlia e Dom Sérgio, que havia se oferecido para conduzi-la até o altar improvisado sob a pérgola coberta de flores. Enquanto caminhavam pelo jardim, Isabela relembrou sua primeira chegada ali, há quase um ano, chuvosa, confusa, desesperada por trabalho. Agora, caminhava sob o sol radiante da manhã, sabendo exatamente quem era e para onde ia. Arthur a esperava ao lado do celebrante, o braço esquerdo ainda levemente rígido da cirurgia. Mas o sorriso mais radiante que ela já havia visto usava um terno cinza claro que realçava seus cabelos prateados. E nos olhos havia uma paz que ela não via há 10 anos, quando ela chegou até ele. Dom Sérgio depositou sua mão na dele com toda a solenidade da ocasião. Cuidem bem um do outro, ele murmurou, antes de se afastar. O celebrante, um padre jovem que Arthur havia conhecido em seus trabalhos de caridade, sorriu para o casal. Estamos aqui hoje não apenas para celebrar o amor entre Arthur e Isabela, mas também para testemunhar algo raro e precioso. Um amor que sobreviveu ao esquecimento, à separação e ao medo. Um amor que provou ser mais forte que a memória. Júlia, posicionada ao lado da mãe, segurava os anéis. Não os originais, que haviam se perdido no ataque, mas um novo par que Arthur havia mandado fazer especialmente para esta ocasião. Arthur, o padre continuou, você gostaria de fazer seus votos. Arthur pegou as mãos de Isabela, seus olhos nunca deixando os dela. Isabela, há 10 anos eu fiz votos para Lorena. Hoje, faço votos para você, a mulher que ela se tornou, a mãe extraordinária que é, a guerreira que sempre foi. Prometo não tentar recuperar o passado, mas construir um futuro onde você se sinta livre para ser quem escolher ser. Prometo proteger nossa família, mas também prometo confiar em sua força para proteger a si mesma. E prometo que, aconteça o que acontecer, nunca mais vamos enfrentar sozinhos. Quando chegou a vez de Isabela, sua voz saiu firme e clara. Arthur, eu escolho manter meu nome como Isabela, porque ela representa minha jornada de 10 anos. Mas escolho adicionar Albuquerque porque esta família é minha escolha, meu lar, meu coração. Prometo honrar nossa história. Mesmo as partes difíceis, prometo ser uma parceira verdadeira, não apenas uma esposa protegida. E prometo que nosso amor será um exemplo para a Júlia do que significa escolher alguém todos os dias, não apenas uma vez. Os anéis foram trocados sob o perfume dos jasmins, com Júlia aplaudindo discretamente e os convidados sorrindo através de lágrimas. Pelo poder que me foi conferido, eu os declaro marido e mulher, novamente. O beijo foi suave, cheio de promessas e novas possibilidades. Durante a pequena recepção que se seguiu, Isabela circulou entre os convidados, recebendo abraços e bênçãos. Rita, que havia ficado inicialmente desconfiada da nova situação, agora a tratava com o respeito devido à verdadeira dona da casa. Manuel chorava abertamente, feliz por ver a família finalmente reunida. Mãe, Júlia a puxou pela manga do vestido. Posso fazer um discurso? Claro, amor. Júlia subiu numa cadeira para que todos pudessem vê-la. Com a seriedade que só uma criança de 9 anos pode ter, ela começou. Eu queria agradecer a todos por virem na festa dos meus pais. Sei que é estranho uma criança dar um discurso,
Mas eu sou a única pessoa aqui que conhece os dois há muito tempo. Risadas suaves ecoaram pelo jardim. Minha mamãe sempre foi a pessoa mais corajosa que eu conheci, mesmo quando não se lembrava de que era corajosa. E meu papai? Bem, ele esperou 10 anos por nós. Isso é muito amor. Ela olhou diretamente para os pais. Vocês me ensinaram que família não é só sobre sangue ou memória. É sobre escolher ficar juntos, mesmo quando é difícil. É sobre se protegerem, mas também deixarem cada um ser quem realmente é. Agora até Dom Sérgio estava emocionado. Então eu quero que vocês saibam que eu escolho esta família, todos os dias, e espero que um dia eu encontre alguém que me ame do jeito que vocês se amam. Os aplausos foram calorosos e sinceros. Arthur pegou Júlia no colo, e os 3 se abraçaram no meio do jardim florido. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora, e Júlia estava dormindo, Isabela e Arthur caminharam pelos jardins da mansão. A lua cheia iluminava os canteiros de flores, criando sombras poéticas nos caminhos de pedra. Não se arrepende? Arthur perguntou, parando ao lado da fonte onde Júlia havia descoberto a borboleta azul meses antes. De quê? De ter escolhido uma vida complicada, uma mansão cheia de história, um marido com passado pesado, a responsabilidade de ser uma Albuquerque. Isabela se virou para ele, apoiando as mãos em seu peito. Arthur, durante 10 anos eu vivi uma vida simples e segura. Foi uma vida boa, mas era incompleta. Agora eu tenho uma vida complexa e rica. Tenho memórias dolorosas, mas também tenho memórias lindas. Tenho responsabilidades, mas também tenho propósito. Ela olhou para as janelas iluminadas da mansão. E mais importante, tenho uma família que vale qualquer complicação. E sobre ter perdido 10 anos. Não perdemos, ela disse com convicção. Investimos 10 anos para aprender que o amor verdadeiro sobrevive a qualquer coisa. 10 anos para Júlia crescer forte e independente. 10 anos para você se tornar o homem que estava pronto para ser um parceiro. Não apenas um protetor. Eles ficaram ali, abraçados sob a luz da lua, ouvindo o barulho suave da água da fonte e o perfume noturno dos jasmins. O amor verdadeiro, Arthur disse finalmente, não é aquele que morre com a memória. É aquele que sobrevive ao esquecimento, à distância e até mesmo à morte fabricada. É o amor que espera, protege e sacrifica sem pedir nada em troca. E que renasce mais forte a cada desafio superado, Isabela completou. Na mansão Albuquerque, que durante tanto tempo havia sido um mausoléu de sonhos perdidos, finalmente ecoava novamente o som da felicidade verdadeira,